Boa tarde a todas e a todos. Estamos iniciando o encontro do projeto Acervos Digitais, Ensino, Pesquisa e Extensão, projeto sob a coordenação da professora Fabiane Popinigis. Eu estou aqui com meu colega Jean Rodrigues Salles. Vou dar início, eu imagino que já esteja, né, o encontro e essa live em transmissão no YouTube e no Facebook. Eu quero agradecer a Marcela Oliveira, que é a consultora digital, né, do projeto Acervos Digitais, que hoje incluiu mais uma rede na transmissão, que é o Facebook, além do YouTube, iniciado na semana passada, né, no encontro da semana passada. Eu quero dizer que projetos Acervos Digitais, Ensino, Pesquisa e Extensão, é uma ação conjunta de 3 laboratórios, né, da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, um projeto vinculado, né, tanto ao Departamento de História de Seropédica, como também ao Programa de Pós-Graduação em História, que integra docentes de Seropédica, de Nova Iguaçu e Três Rios. O apoio a acervos digitais conta com 3 laboratórios, então, além, né, do Núcleo de Estudos da Política e História Social, NEPES, que cedia, né, este canal. O NEPES ele é coordenado pela professora Adriana Barreto e pela professora Fabiane Popinigis. Então, além do NEPES, fazem parte de acervos digitais o Laboratório de Mundos Ibéricos, o LAME, coordenado pela professora Luciana Gandemann, e também o PET de História de Seropédica, coordenado pelo professor Carlos Eduardo Costa. A proposta, né, do Acervos Digitais tem como objetivo a reunião de pesquisadores e professores comprometidos tanto com a coleta, como a divulgação de conjuntos documentais da ampla região do entorno da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, a região da Baixada Iguaçuana, e que, em parte, no passado, correspondia à antiga fazenda dos jesuítas, a fazenda de Santa Cruz. Então, a proposta enfim, oferecer, né, através desses encontros, né, um veículo de discussão em torno, né, da divulgação dos acervos digitais e da digitalização de fontes, mas em pensarmos também do impacto, né, da internet e da digitalização de documentação hoje, né? Então, quer dizer, de alguma forma promove também, como vimos, né, no encontro com o professor Alexandre Fortes, uma discussão de história digital e história pública. Hoje nós vamos ter a satisfação, eu tenho enorme prazer de estar aqui junto com o professor Jean Rodrigues Salles, que eu agradeço em nome do Acervos Digitais por ter aceito este convite. Então, é uma satisfação muito grande ter você aqui, é um grande prazer, né? Colega do programa de pós-graduação em História e professor do Departamento de História do Instituto Multidisciplinar de Nova Iguaçu. Né? Professor Jean fez graduação na Unesp, mestrado e doutorado na Unicamp, com um período sanduíche na Universidade da Borgonha, em Dijon, na França. Sua atuação acadêmica tem ênfase em História do Brasil República e História Contemporânea, e trabalha principalmente com as seguintes temáticas: socialismo e revoluções, partidos e movimentos de esquerda, golpe e ditadura militar pós-1964, anistia e abertura política. Tem uma ampla produção
em artigos científicos e publicado, e tem diversos livros publicados, né, entre os quais eu vou destacar, né, publicado, né, em 2007, o livro A Luta Armada contra a Ditadura Militar, a Esquerda Brasileira, a Influência da Revolução Cubana. Em 2015, Guerrilha e Revolução, a Luta Armada contra a Ditadura Militar no Brasil. E com publicação para este ano de 2020, pela editora EDUSP, Entre a Revolução e a Institucionalização, uma história do Partido Comunista do Brasil. Também aí entrando já, né, na discussão, né, que é o motivo, né, do nosso encontro, né, que é trabalhar no âmbito de uma história da Baixada Fluminense. Tenho em coautoria com o professor Alexandre Fortes, que esteve aqui há 2 semanas atrás conosco, organizado conjuntamente com Alexandre Fortes, o livro A Baixada Fluminense e a Ditadura Militar, Movimentos Sociais, Repressão e Poder Local. Então, nesse sentido, citando esse livro, eu quero também, né, sublinhar, né, uma linha de pesquisa, né, do professor Jean em torno da história da Baixada Fluminense, que tem por título A Baixada para os de Baixo. Aspectos do planejamento urbano na região metropolitana do Rio de Janeiro, 1930-2000. Com destaque ainda o trabalho do professor Jean, tanto em pesquisa, né, no âmbito da Baixada Fluminense, como também de ensino de história da Baixada. Nesse sentido, o seu trabalho se destaca também no Departamento de História de Nova Iguaçu, no qual ele é o atual chefe, né, de departamento, o trabalho que executou no PIBID, né, em que, né, também publicou um livro, né, das ações do PIBID, da UFRJ, pesquisa e ensino da Baixada Fluminense. O professor Jean Rodrigues também Jean Salles também é o coautor do artigo em coautoria com Alexandre Fortes e o Álvaro Nascimento, ambos já aqui, e um artigo que todos receberam aqui, que foi divulgado, né, entre os participantes de acervos digitais, que é o artigo publicado em Estudos Históricos este ano, 2020, explorando os potenciais de história digital, a experiência do Centro de Documentação e Imagem da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, campus de Nova Iguaçu. O professor Jean também é o atual coordenador do CEDIM, e a sua apresentação de hoje em Acervos Digitais tem por título A Experiência do CEDIM, o UFR da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, e a História da Baixada Fluminense, Pesquisa e Extensão. Eu, de novo, quero destacar a minha satisfação de estar aqui, né, junto nesta mesa com o professor Jean, e quero mais uma vez agradecer a todos, a todas e a todos, né, todos os nossos, tanto colegas que aqui estão, né, como também os estudantes que participam, né, desse conjunto de atividades de acervos digitais. Então, boa tarde, e principalmente a importância de estarmos, né, compartilhando atividades nesse momento, que é um momento que nos afeta duramente a todos, de crise sanitária, de crise política. Então, sejam todos bem-vindos aqui, e mais uma vez, muito obrigada, Jean, e vou passar para o professor Jean iniciar, né, a sua apresentação. Bom, boa tarde a todos e a todas, né, que estão aqui nos acompanhando. Quero começar agradecendo o convite da professora Fabiane, a professora Margarete, né, e todos os colegas que estão envolvidos nesse projeto de acervos da nossa universidade, né, que de alguma maneira eu acompanho na medida em que, como a professora Margarete já chamou a atenção, eu sou autor desse artigo, né, que ela citou, que saiu na revista
estudos históricos, junto com os professores Alexandre Fortes e Álvaro Nascimento, que são colegas que trabalhamos, com os quais eu trabalho, e temos, de certa maneira, uma coordenação colegiada do CEDIM, né? Então, a gente meio que se reveza na coordenação. Então, atualmente, eu sou o coordenador, mas o Álvaro e o Alexandre, eles estão trabalhando juntamente comigo, né? Estou dizendo isso porque, então, nesse sentido, como o Alexandre está diretamente envolvido no projeto de acervos também, através da Pró-Reitoria de pesquisa, eu acabo acompanhando, mas sempre voltado, né, mais especificamente para o CEDIM. E quero agradecer também a Marcela, que não está aparecendo aí, mas está organizando a live aí atrás, atrás das câmeras, né? E aos colegas e alunos que estão aqui nos assistindo, é um prazer poder aqui conversar com vocês. Estou vendo particularmente as minhas colegas aqui de trabalho, a Patrícia, a Vânia e a Adriana. Pelo menos as três eu vi que estão aqui nos acompanhando. E espero que a gente possa ter uma boa conversa, e eu quero trazer para vocês a experiência do CEDIM. Vou tentar não falar muito para não cansar, e eu sei que esse meio tem essas vantagens e desvantagens, né? Quando a coisa demora muito, às vezes pode ficar um pouco cansativo. Então, eu quero deixar um espaço aberto para a conversa, né? Para o debate, né? Para a gente poder falar, particularmente das especificidades do CEDIM, né? Em relação à história da Baixada Fluminense. Então, eu vou falar aqui a minha proposta, né, conforme o título. Eu quero destacar um pouco, contar um pouco para vocês da experiência do CEDIM, do seu surgimento, um pouco das suas características, do seu acervo, relacionando esse acervo à história da Baixada Fluminense, e também falar um pouco da sua atuação na área de extensão, que eu acho que é bastante importante, bastante relevante, e tentar pensar aqui um pouco nas perspectivas, né, de atuação do CEDIM dentro desse projeto de acervos da Rural, né, e particularmente atendendo aqui a essa grande área, né, da Baixada Fluminense e da região metropolitana do Rio de Janeiro, mais especificamente em relação à Baixada Fluminense. Então, a ideia é essa, tá? Eu vou fazer isso mais ou menos na medida do possível, rapidamente, e aí a gente vai conversando. Eu vou colocar aqui, eu já combinei aqui isso com a Margarete e com a Marcela, eu vou tentar colocar um slide aqui, para a gente poder ir acompanhando, mas aí eu quero pedir para vocês dizerem se vai estar legível para vocês o que está no slide, porque caso não esteja legível, aí eu prefiro retirar o slide, na verdade, né? Só um minuto, só um minutinho aqui. Marcela, eu estou tentando compartilhar. Será que... Aí, teria que colocar 3 telas, né? Então, se alguém puder comentar se está legível a leitura do slide, será que alguém poderia dizer? Acho que sim, Jean. Não, é que eu sei porque uma vez eu usei essa plataforma e eu descobri o seguinte, que o que fica claramente legível para a gente que está apresentando, às vezes não fica legível na ponta, né? Tá, estão dizendo que está tudo ok, então, beleza. Então eu vou usar o slide, porque eu acho que facilita um pouco, né? Para que as pessoas possam nos acompanhar aqui, né? Então, quer dizer, começando aqui, né, basicamente, né, o CEDIM ele funciona como um laboratório, né, interdisciplinar
que funciona no IEM. Ele surgiu em 2013, a partir justamente de uma parceria de trabalho que envolve meu nome, do Alexandre e do Álvaro, no IEM, né, inicialmente muito restrito à história dos trabalhadores, do trabalho dos trabalhadores na Baixada Fluminense, né, esse é o núcleo original do surgimento do CEDIM. E, aos poucos, esse núcleo ele foi se ampliando, né, cada vez mais para outros aspectos, né, tanto temporais quanto temáticos de história da Baixada Fluminense. Né, e, aos poucos, quando eu for avançando aqui na apresentação do acervo, eu acho que vai ficar um pouco mais claro o que eu tô tentando dizer. Então, ele surgiu em 2013, e aí é importante fazer um parêntese aqui sobre um contexto que é muito importante, que é um contexto social, né, e histórico da Baixada Fluminense, que envolve diretamente a nossa ideia justamente de criar esse centro de documentação. Né? E esse contexto, especificamente na área da história e mesmo da arquivologia, né, digamos assim, nos mostra o seguinte: a Baixada Fluminense, eu acho que todos sabem aqui, historicamente é uma região imensa, né, com uma quantidade enorme de habitantes, e historicamente que não tem assistência, né, desassistida, na verdade, de equipamentos públicos, de forma geral. Então, desde escolas, hospitais, centros culturais, enfim. Então, é uma região que tem pouquíssimos desses equipamentos disponíveis, né, para uso da população. E nessa situação, né, não seria nem de se estranhar que não seriam os arquivos históricos ou os arquivos públicos que receberiam investimento. Né? Então, o contexto que eu quero chamar a atenção é que, apesar do tamanho da região e da sua quantidade de habitantes, a Baixada Fluminense ela não tem nenhum arquivo público propriamente dito. Né? Então, por exemplo, né, a gente tem alguns espaços que se aproximam do que seria um arquivo, como, por exemplo, o Instituto Histórico de Duque de Caxias, por exemplo, que é ligado à Prefeitura de Duque de Caxias, e que é um espaço importante de produção de conhecimento e da preservação de algumas fontes, principalmente sobre a Baixada, sobre Duque de Caxias, não exatamente sobre toda a Baixada, mas é um espaço importante de preservação, né, dessas fontes, porém, não tem a perspectiva de ser um arquivo público, no sentido de acesso às suas fontes de uma maneira pública e restrita. Né? Então, não acaba que não interessa, por exemplo, nesse sentido, não atende, né, às necessidades dos pesquisadores de forma completa. Assim como o Museu Vivo de São Bento também, que é um outro espaço também que fica em Duque de Caxias, e que tem uma documentação fragmentada, mais importante sobre história, aí sim, mais da Baixada, ainda que mais especificamente também de Duque de Caxias. Mas, por exemplo, não tem um espaço para atender as pessoas que querem pesquisar, quer dizer, é algo que acaba funcionando de uma forma, muitas vezes, pessoal, né? Você tem que entrar em contato com os coordenadores para marcar um horário, enfim, não tem uma estrutura propriamente, né, de atendimento aos pesquisadores. E, por fim, um elemento importante de documentos da Baixada Fluminense, e aí já começa a envolver diretamente o CEDIM, na verdade, é a documentação que está presente na Cúria Metropolitana de Nova Iguaçu. Né? Então, é uma documentação que ela foi organizada pela Igreja Católica
e ela permanece, né, ela guardou essa documentação de uma forma muito precária, extremamente precária, com muito risco, na verdade, de desaparecer, né, seja por infiltração, seja por inseto, ser danificado das mais diversas formas, né, essa documentação. E também, mais uma vez, né, é um espaço que a documentação está lá, mas não é um espaço apropriado para pesquisa. Então, quem quiser pesquisar, por exemplo, nessa documentação da Cúria Metropolitana, vai ter que entrar em contato com o funcionário da igreja, que é o Lacerda, que é um funcionário extremamente acessível, né, uma pessoa que conhece muito, inclusive, a história da Baixada Fluminense, e que está sempre disponível a atender os pesquisadores, mas não é um espaço, né, por exemplo, que tenha um horário definido para você ir fazer a sua pesquisa, e assim por diante, tá? Então vejam, esse, na verdade, para mim é o principal contexto da criação do CEDIM, né? Quer dizer, o CEDIM, ele surge com a proposta de se tornar o primeiro arquivo público, né, de pesquisa na Baixada Fluminense. Então, essa é a proposta do CEDIM, na verdade. Ela surge de uma maneira, né, muito, inicialmente, assim, muito pequena, né, com todas as dificuldades aí que a gente enfrenta na universidade pública, de forma geral, mas, aos poucos, ela foi se ampliando e acredito que a gente tem, paulatinamente, a gente tem conseguido ocupar esse espaço, né? A proposta do CEDIM, né, conforme vocês podem ver aí no slide, a gente não tem a proposta de trabalhar com material físico, com papel, né? A gente não tem condição para isso, né? A gente tem um espaço, uma sala, equipamentos, mas a gente chegou à conclusão muito rapidamente, uma conclusão, né, colocada pela própria realidade, né, que a gente não teria nem material, nem pessoal suficiente, nem espaço para pegar a documentação física, fazer o seu tratamento, fazer o seu acondicionamento e possibilitar que essa documentação fosse acessada. Então, a gente achou que nessa situação valeria a pena, na verdade, a gente trabalhar com documentação digital, né? Então, aí eu já estou entrando aqui na proposta do CEDIM, né? Então, a nossa proposta no CEDIM é fazer parcerias com instituições ou pessoas, né, que sejam detentoras de documentação sobre a história da Baixada Fluminense. A partir dessa parceria, a nossa proposta é fazer a digitalização dessa documentação, em seguida fazer uma organização, né, que torne legível e inteligível, né, na verdade, né, o acesso a esses documentos, e em seguida fazer, isso talvez seja a principal questão, né, eu imagino que o Álvaro e o Alexandre devem ter falado bastante sobre isso, informado, né, por uma situação atual, né, um debate interessante da área de história, né, que é a história digital e a história pública, de que essa documentação ela seja claramente e gratuitamente disponibilizada para consulta da sociedade de forma geral, né? Então, isso é interessante ressaltar. Quer dizer, não apenas, evidentemente, que o público de pesquisadores acadêmicos, historiadores, cientista social, da área da geografia, da pedagogia, acaba sendo um público, né, que acaba acessando mais essas fontes. Mas a ideia é que essa documentação ela seja utilizada amplamente, das formas mais variadas, pela sociedade, né, de forma geral, como tem sido usada por jornalistas, essa documentação já foi utilizada para a elaboração e criação de documentários históricos, e assim por diante. Então, estando informado sobre essa discussão da história digital e da história pública, então o CEDIM propõe fazer esse papel de divulgação pública e gratuita dessa documentação
que a gente tem a partir das parcerias com as várias instituições e pessoas que detêm essa documentação. Nós temos várias parcerias, né, mas eu vou citar aqui apenas duas delas, por sua importância, né, que ela tem, que foi a primeira parceria que nós tivemos, foi justamente uma parceria com a Igreja Católica aqui da região, né, de Nova Iguaçu, justamente a partir daquela documentação que eu citei logo atrás, que fica nesse arquivo da Cúria Metropolitana. Essa documentação da Cúria Metropolitana, ela na verdade, talvez não, com certeza, em termos de conjunto documental, ela está na Cúria o conjunto de documentos mais importante para a história da Baixada Fluminense, está presente na Cúria, né? Então, por exemplo, você tem desde uma documentação do século XIX, da própria igreja, mas particularmente no século XX, né, aí eu vou fazer rapidamente aqui uma digressão aqui, histórica aqui um pouco da história de Nova Iguaçu e da igreja particularmente, porque isso é muito importante para contextualizar esse conjunto documental, né, da Cúria, para que quem não conhece possa ter uma ideia melhor de por que eu estou afirmando essa importância, né, dessa documentação. Enfim, a Igreja Católica, numa região como a Baixada Fluminense desde o século XIX, não é preciso dizer a importância que essa instituição tem nessa região, né, como uma instituição letrada e organizadora de documentação, né, em uma região amplamente marcada por pessoas que não conseguem ler, né, não conseguiam, né, quer dizer, estou falando aqui principalmente do passado. Mas eu quero chamar a atenção principalmente da história da igreja a partir de 1963, quando chegou em Nova Iguaçu uma figura, um bispo que teria uma história muito marcante na região, não apenas historicamente marcante, mas também por sua capacidade de organizar e preservar as fontes históricas, que é o bispo Dom Adriano Hipólito. Então, o Dom Adriano Hipólito, ele chegou em Nova Iguaçu, na diocese, em 1963, e o seu bispado, ele foi marcado por, enfim, tem diversas questões, mas eu vou chamar a atenção aqui para a relação do seu bispado com as lutas populares na Baixada Fluminense. Então, o Dom Adriano Hipólito, ele criou, junto com movimentos sociais os mais variados, ele deu um espaço, né, na igreja, fez uma parceria para diversos movimentos urbanos, rurais. Depois de 64, muitos movimentos de direitos humanos, de luta contra a ditadura militar. Enfim, então você tem, nos anos 80, quando é retomada uma série de lutas pela questão da terra na Baixada Fluminense, o Dom Adriano estava presente, enfim, dando apoio às suas lideranças e aos seus militantes. Enfim, mas eu quero dizer que, além desse papel histórico do Dom Adriano, não sei se por sua formação, não sei exatamente por quê, mas o fato é que ele era extremamente sistemático na organização dos documentos aos quais ele tinha acesso, né? E ele próprio, quando ele escrevia os seus textos nas publicações eclesiásticas, ele baseava os seus escritos em muitos documentos, que ele organizava por temas, por períodos, por área e etc. Então, ou seja, essa documentação, né, da Cúria Metropolitana, ela é muito importante justamente porque você pega desde 63, então ele organizou uma documentação que já era existente, principalmente uma documentação do século XIX,
E durante toda a sua vida, quer dizer, ele foi bispo até segunda metade dos anos 80, durante todo esse período, ele organizou todos os documentos que se relacionavam à história dos movimentos sociais na Baixada Fluminense, né? Então, né, não vou entrar em detalhes, posso falar disso depois, existe uma série de fundos diferentes que envolvem essa documentação da igreja, mas o importante é ter em mente esse contexto que eu acabei de falar, né? Por isso que, dentro da história da Baixada Fluminense, tanto da segunda metade do século XIX, mas principalmente no século XX, essa documentação da igreja ela é incontornável para quem quiser pesquisar, né, a história da Baixada Fluminense. Um segundo núcleo de documentação que a gente tem, que eu acho que vale a pena chamar a atenção aqui, é uma parceria que a gente tem com a Prefeitura Municipal de Nova Iguaçu. Essa documentação formada por livros de atos de ofício, por exemplo, da Prefeitura, além de outros documentos, como plantas, para se entender o desenvolvimento territorial da cidade, da região, etc., são todos bastante relevantes, mas o que eu quero chamar a atenção é em relação ao contexto, né, já que depois eu vou falar para vocês, né, que vocês podem entrar no repositório institucional e vocês mesmos podem ver todos esses fundos e essas documentações. A documentação da Prefeitura de Nova Iguaçu, ela tem uma importância muito grande, porque, como vocês sabem, o que a gente entende hoje como Baixada Fluminense, né, não vou entrar em uma discussão sobre o conceito de Baixada Fluminense, né, existe um debate sobre isso. Por exemplo, Seropédica e Itaguaí faz parte da Baixada Fluminense, para alguns sim, para outros não faz parte da Baixada Fluminense, na verdade. Mas o que mais se aproxima de um consenso é que a Baixada Fluminense, que se entende hoje, ela é todos aqueles municípios que surgiram a partir de duas antigas cidades, que era a cidade de Iguaçu e a cidade de Estrela, o município de Estrela. Então, Nova Iguaçu, Duque de Caxias, Queimados, enfim, todas essas cidades são consideradas, então, Baixada Fluminense. Mas eu quero chamar a atenção que a maior parte dessas cidades surgiram a partir do desmembramento de Nova Iguaçu. Então, ou seja, essa documentação da Prefeitura de Nova Iguaçu, ela diz respeito não apenas à atual cidade de Nova Iguaçu, mas sim a todas aquelas cidades que foram desmembradas, né, a partir do território da atual cidade, né, de Nova Iguaçu. Então, por isso, a contextualização que eu acho que vale a pena fazer. Eu citei aqui duas parcerias, existem várias outras, enfim, eu acho que não vou, senão ficaria muito longo falar, mas tem uma documentação, só para não deixar de citar, mas eu imagino que o Álvaro deve ter chamado a atenção, né, uma documentação cartorial, que são 10 livros, né, que aí sim é uma documentação muito importante do século XIX, para a história da escravidão e da propriedade, né, na região, e assim por diante, né? Existe uma série de outras documentação, de outras parcerias, na verdade, mas que eu não vou continuar aqui para não me alongar muito. Só para fechar essa parte aqui do acervo, aí eu quero chamar a atenção muito rapidamente de dois conjuntos documentais que tem no CEDIM. Né? Um conjunto documental é o jornal Correio da Lavoura, né? Que é um jornal que tem sede em Nova Iguaçu, e esse jornal, por si só, ele já tem uma história extremamente rica, né, e interessante, que foi, inclusive, tem sido estudado, inclusive, pelo professor Álvaro Nascimento, né, que é um jornal que ele foi fundado em 1917, e ele continua de forma ininterrupta, na verdade, até hoje, né? Então, é um dos jornais mais antigos, né, do país, na verdade, né, que existe de forma ininterrupta, né? Inclusive com mais um dado bastante
interessante para a história brasileira, né, do pós-abolição, é que esse jornal ele foi criado, né, e até hoje é gerido. Ele foi criado por uma família negra, né, de intelectuais, né, de jornalistas, de médicos, né? Então isso por si só também chama a atenção. Então, ou seja, a história, mais uma vez, a história da Baixada Fluminense, justamente por esse jornal estar sediado em Nova Iguaçu, ela passa em grande parte por essa fonte, né? Para o século XX é uma fonte fundamental, né? E por fim, em relação ainda ao acervo, eu quero chamar a atenção que, assim, falei bastante da Baixada Fluminense, etc., e de fato a identidade do CEDIM está relacionada à Baixada Fluminense, mas nós temos um curso de graduação e de pós-graduação em História, né, na nossa universidade, né, quer dizer, tem o campus de Seropédica, o campus de Nova Iguaçu. Então, o CEDIM, ele não tem as portas fechadas para outras séries de acervos e documentos sobre outras temporalidades e outras regiões, né? Então, a gente tem, sim, a preocupação também, né, de que o CEDIM ele continue e amplie um espaço de formação para os nossos alunos, né, de graduação e pós-graduação. Então, por exemplo, vou dar um exemplo de uma documentação que a gente tem que não diz respeito à Baixada Fluminense, que é a revista Cadernos do Terceiro Mundo, né, que foi uma revista que foi fundada em 1974 na Argentina por brasileiros exilados, e que depois teve fases em que ela foi publicada em diversos países. Por exemplo, começou a ser publicada na Argentina, mas ela foi também publicada no México, foi publicada em Moçambique, foi publicada em Portugal, né? E ela circulou até o início dos anos 80, meados dos anos 80, se não me engano agora. Então, por exemplo, essa documentação, inclusive, ela é um dos fundos que tem maior acesso, na verdade, no repositório institucional do CEDIM, é justamente o Caderno do Terceiro Mundo, né? Talvez por causa da dimensão de possibilidades de pesquisa, né? Então, você tem acessos de vários países do mundo, enfim, a última vez que eu vi, você tinha acesso do Japão, da Alemanha, enfim, muitos países da América Latina, né? Então, enfim, é um conjunto aí documental que, para dizer que o CEDIM, apesar, né, da sua identidade que está diretamente relacionada à Baixada Fluminense, mas também não vai deixar, na verdade, de desenvolver acervos e discussões e debates sobre outras temáticas e outras temporalidades para atender ao interesse dos nossos alunos, particularmente de graduação e pós-graduação. Feita essa parte agora apresentada, né, essa parte aqui da documentação, do projeto, etc., eu queria chamar um pouco a atenção, porque eu estava falando no título, né, da questão da extensão, do trabalho de extensão do CEDIM e de formação. Eu quero chamar a atenção que o CEDIM, mesmo sem um planejamento propriamente dito, ele acabou se tornando, no IEM, no Instituto Multidisciplinar, né, em Nova Iguaçu, um espaço de formação acadêmica que foi se construindo e foram se somando, na verdade, esforços variados, né? Então, nesse slide, vocês podem ter uma ideia dos alunos, né, e das pessoas que, de certa maneira, circulam no CEDIM e acabam identificando no CEDIM um espaço de formação, particularmente no que diz respeito à história da Baixada Fluminense. Então, por exemplo, não sei se todos conhecem, vou tomar uma água. Sim, é o mais querido mesmo. Não sei se todos conhecem, mas a FAPERJ, ela tem um projeto que chama Jovens Talentos, né?
E, na verdade, eu nem saberia explicar como foi possível que nos últimos anos, com toda a crise de financiamento pela qual passou, né, pela qual passa o Estado, a FAPERJ, esse projeto ele não deixou de existir, né? Então é um projeto que eu acho que faz pelo menos 5, 6 anos, se não me falha a memória. A FAPERJ, esse projeto, ele tem a proposta de trazer alunos do ensino médio, das escolas públicas e particulares, mas principalmente das escolas públicas, para que esses alunos desenvolvam na universidade o que também o CNPq já chamou de uma espécie de pré-iniciação científica. Mas, na verdade, seria esses alunos terem contato com a produção universitária, acompanhar e participar de atividades de grupos de pesquisa, de professores, ou seja, né, inserir, na verdade, esses alunos no dia a dia, né, e nas atividades da universidade. Isso acontece em Nova Iguaçu, em vários espaços, mas o CEDIM acabou se tornando, na verdade, um espaço meio privilegiado para a atuação desses alunos, justamente porque tem uma série de tarefas, né, que permitem a esses alunos terem contato com a documentação, enfim, com as discussões históricas, com a organização de eventos e assim por diante. E tem sido muito bem sucedido, né? A gente, inclusive, tem a satisfação de verificar que vários desses alunos que participam desse projeto Jovens Talentos acabaram depois ingressando na universidade, né, ingressando no IEM em vários cursos, mas em História particularmente, vários deles acabaram optando por fazer o curso de História, né. Enfim, outras bolsas que tem, aí eu coloquei projetos, né, da própria Rural, como inclusão digital 2 vezes aí, residência acadêmica, isso sem falar das iniciações, né? Tanto as iniciações científicas voluntárias, que a gente utiliza bastante no CEDIM, né? Grande parte do pessoal que toca lá o nosso trabalho são alunos que fazem iniciação científica voluntária, né? Além da própria iniciação científica, né? E das pesquisas de graduação e pós-graduação, né? Bom, isso aqui na verdade eu já falei, eu não vou repetir aqui, eu queria mostrar as nossas parcerias. Aqui tá. Só realmente agora para fechar, então, dizendo, né, estava falando da formação, né, o CEDIM acaba, né, funcionando como um espaço de formação. Aí tem mais algumas fontes, mas eu acho que eu acabei já falando disso aqui. Eu vou retirar aqui o slide, porque eu quero finalizar apenas agora indicando, né, para a nossa conversa, já falei demais aqui, algumas perspectivas, né, do CEDIM, pelo menos eram perspectivas antes da pandemia, né? Mas acho que continuam sendo, na verdade, né? Não sei em que momento e nem como, mas o CEDIM hoje, né, depois de passado aí já alguns anos da sua existência, né, de ter conseguido constituir um acervo razoável de milhares de páginas, né, milhares de metros lineares, a questão da atuação da Pró-Reitoria de Pesquisa, né, através do Alexandre, que conseguiu constituir e criar o RIMA, né, o Repositório Institucional, que era o nosso grande desafio, né, era ter a possibilidade de disponibilizar essa documentação online, né, e aí o repositório é fundamental, sem o repositório você não consegue fazer essa disponibilização. Né? Então, passado essa fase, quer dizer, olhando um pouco para o futuro a médio prazo, a gente tem um grande desafio no CEDIM, que é fazer uma organização desse acervo, ou uma reorganização, no caso, utilizando, de fato, as normas arquivistas, né, porque da arquivologia.
porque a gente não tem esse curso, né, na verdade, na universidade, e a gente não conseguiria disponibilizar a documentação que a gente disponibilizou se a gente fosse aguardar as condições ideais para que isso fosse feito, ou seja, né, que todos os metadados e toda a questão da apresentação fosse feita atendendo todas as normas necessárias, né, da área da arquivologia. Nós optamos por fazer o contrário. A gente primeiro disponibilizou, utilizando meio a organização dos próprios detentores dos documentos. Então, a gente meio que utiliza essa própria organização que está presente nos próprios arquivos, mas a gente tem consciência de que é necessário dar esse passo adiante e reorganizar para poder fazer essa disponibilização de uma forma mais organizada, inclusive para que ela possa ter um acesso melhor e mais amplo, inclusive fora do Brasil, né? Já que para isso, aí sim, você precisa atender toda uma série de critérios técnicos, senão, além da questão da língua, para além da questão da língua, essa documentação ela sofre dificuldade para circular fora do Brasil. Além disso, claro, né, mais um segundo ponto é continuar ampliando e desenvolvendo as parcerias com os detentores dos acervos sobre a Baixada Fluminense, né, e isso agora fica mais facilitado, essa tarefa fica facilitada na medida em que a gente se tornou conhecido na região e as pessoas sabem da existência do CEDIM, né, e vários grupos de pesquisa na Baixada têm utilizado a documentação do CEDIM nas suas pesquisas. Então, isso tem sido favorecido, né? Então, essa nem é uma das tarefas mais difíceis. Outra tarefa, né, dando continuidade à ideia da história digital e da história pública, né, é de pensar e desenvolver ferramentas e políticas de divulgação científica, né, então, seja utilizando as redes sociais, principalmente, né, as redes sociais, mas não somente isso, né, acho que, por fim, né, um grande desafio que a gente tem, desde o início a gente tem a ideia, mas até hoje a gente não conseguiu implementar efetivamente, é utilizar a documentação que a gente tem sobre a história da Baixada para a elaboração de material didático voltados para o ensino fundamental e ensino médio, e, junto com isso, utilizar essa própria produção dessa documentação para a formação de professores, né, do ensino fundamental, ensino médio e das escolas particulares, principalmente da Baixada Fluminense. Eu acho que esse, na verdade, curiosamente, é uma proposta que a gente tem desde o início, mas que a gente, com o passar dos anos, a gente ainda não conseguiu atingir completamente. A gente tem até se aproximado, tem feito algumas coisas, algumas oficinas, alguns eventos, mas a gente não conseguiu fazer isso de forma sistemática, né? Então, espero que a gente consiga aí, aos poucos, dar conta dessas nossas propostas. Então é isso, gente, tá? Eu finalizo por aqui, né, agradecendo mais uma vez o convite das organizadoras e organizadores do evento, e fico aqui à disposição para a gente poder conversar um pouco mais, se for o caso aqui ainda. Eu agradeço ao professor Jean. Eu vou colocar aqui em aberto para vocês colocarem questões, né, aqui no blog. Vocês podem fazer perguntas e eu aqui repasso, né, publicamente a todos e ao Jean. Inicialmente, eu sempre fico, já é a terceira apresentação em torno do Centro de Documentação e Imagem do Instituto Multidisciplinar de Nova Iguaçu, da Universidade Federal Rural, e é surpreendente, né, não só a audácia, né, da criação de um centro como esse, né, e da sua produtividade, né, e energia. É um centro que, pelo que Jean nos diz, né, existe há 7 anos, né, não é um tempo tão longo, né,
e já com uma atuação, né, extremamente difundida, né, pelo menos na região de Nova Iguaçu. Eu gostaria, nesse momento, né, talvez de fazer algumas perguntas, né, que eu acho que, dentro do que Jean expôs, que eu gostaria um pouco, talvez, de explorar mais, né, se for o caso. Uma que rapidamente apareceu num dos slides e não chegou a aprofundar, talvez eu não sei de quem seja a iniciativa ou o projeto, né? Que são as entrevistas com moradores de Mesquita. Não sei se essas entrevistas foram realizadas no período de emancipação, né? Que era um outro termo, né, que o slide indicava, mas eu acho muito interessante, né, quer dizer, um pouco que metodologia foi utilizada, né, do ponto de vista da elaboração e da organização das entrevistas, se elas estão ou devem ser disponibilizadas, né, no repositório, né, no RIMA, né. Eu acho que as entrevistas, se elas foram realizadas, né, com o universo selecionado, né, individualmente e num único momento circunscrito, né, porque as entrevistas, eu acho, cada vez mais no âmbito do que é uma história digital, né, coloca uma série de questões, né, num certo sentido, né, quer dizer, esse amplo acervo, né, que não só o CEDIM, mas vemos, né, quer dizer, que a internet hoje disponibiliza, nos exige que nós ultrapassemos uma fase analógica da produção historiográfica, que, por exemplo, no meu caso, é aquele eu uso, né, a internet e a documentação e as fontes digitais de uma maneira analógica, não como Big Data, nem como, né, fazendo mineração de dados, nada disso. E eu acho que o CEDIM também é um espaço de reflexão sobre essas questões, né? Então, queria um pouco trazer essa questão de Mesquita para pensar, né, história oral e pensar enfim, o CEDIM e a contribuição nessa perspectiva. Eu também vou aqui colocar algumas questões, né? A professora Fabiane, né? Ela pede que você avance, né, nesse projeto que você citou de inclusão digital. Eu vou elencar agora um grupo de perguntas que talvez seja mais fácil. Seja... Pode ser. A professora Patrícia tem uma pergunta. A experiência do CEDIM, de alguma forma, favoreceu a criação da proposta do mestrado de Humanidades Digitais, no IEM? Ela pede desculpas se, por acaso, essa temática já foi tratada nas apresentações anteriores do Alexandre e do Álvaro. A Fabiane faz mais uma pergunta aqui, né? Se poderia falar do livro, né, que vocês lançaram sobre a ditadura militar na Baixada Fluminense e do papel do CEDIM para a realização dessas pesquisas. O Carlos, né, nosso colega Carlos, pergunta: o RIMA já tem alguma experiência com softwares de OCR? Então, nós podemos aqui, talvez, fechar esse bloco, né, que já está bem amplo, né, de perguntas, e, enquanto isso, os que quiserem fazer perguntas, podem ir fazendo, que eu seleciono para um novo conjunto, né, de perguntas que, após, retomaremos com o professor João. João. Então, vamos lá. Vou começar mais ou menos, seguir a ordem aqui, mais ou menos, que eu anotei. Sobre as entrevistas, Margarete, sabe que eu acho que talvez juntamente com a ideia de conseguir levar isso para a sala de aula, né, como extensão, né, para a formação de professores do ensino fundamental e médio, acho que talvez a ideia dos projetos de história oral, eles estão sempre acompanhando o CEDIM,
mas também nós não conseguimos fazer de uma forma ainda como a gente gostaria, ainda não conseguimos. Mas é o seguinte, no caso desse conjunto de entrevistas aqui de Mesquita, é bem interessante, mas não foi feito pelo CEDIM. Então, essa é uma das parcerias nossas, na verdade, né? Nesse caso, eu vou ficar devendo aqui o nome da pesquisadora aqui, olha, daqui a pouco eu levanto, eu vou aqui na minha estante aqui do lado pegar o livro para poder falar para vocês. Ela fez as entrevistas são frutos de um mestrado que ela fez na Unirio, né, na linha de patrimônio, né, que tem no mestrado da Unirio, e que o mestrado dela foi justamente sobre a história de Mesquita, sobre a emancipação de Mesquita. Então, é um conjunto, se eu não me engano, são cerca de 15 entrevistas, e ela fez a doação para a gente, né? Então, as entrevistas estão em nossa posse do CEDIM. E aí eu aproveito para dizer o seguinte, Margareth, em relação a todos os outros acervos. Quando um pesquisador ou uma instituição entra em contato com a gente, né, a gente coloca que a nossa exigência principal, que a gente não abre mão, na verdade, né, a única exigência efetivamente que a gente tem é que a documentação, uma vez digitalizada ou doada para a gente, essa documentação ela vai ser disponibilizada de forma pública. Então, a gente não aceita restrição, com uma única exceção. Eu já vou falar dessa exceção, na verdade. Então, no caso das entrevistas de Mesquita, sobre a história de Mesquita, elas estão no RIMA. Podem procurar que está lá o conjunto de entrevistas digitalizadas, nesse caso, né? Foi transcrita e a gente disponibilizou a transcrição, né, dessas entrevistas. Vou falar já da exceção, para eu não esquecer depois. O jornal Correio da Lavoura, que eu, né, comentei há pouco, ele é extremamente relevante, né? Dá para imaginar um jornal numa região como a Baixada Fluminense, um jornal que existe desde 1917, né? Então, é uma fonte inestimável, na verdade, né, para a história do século XX na Baixada. E esse projeto ele foi feito até, inclusive, ele antecede o CEDIM, na verdade. Ele foi feito pelo Álvaro, antes do CEDIM, na verdade, em um projeto financiado, acho, pela Secretaria de Educação do Estado, ou algo assim. Só que os proprietários do jornal, eles colocaram uma restrição. Eles permitiram a divulgação pública até 1950. A partir de 1950, eles não permitem que seja divulgado publicamente, mas é permitido que seja feita consulta no próprio local, no CEDIM. Então, essa foi a única exceção que a gente aceitou. Todo o resto, no termo de parceria que a gente faz, deixa claro que a proposta do CEDIM é justamente fazer divulgação pública, né, divulgação científica, né, história digital e assim por diante. Ainda sobre história oral, lá no RIMA também vocês podem encontrar um outro conjunto de entrevistas que chama, se não me engano, algo como movimentos sociais na Baixada Fluminense. E aí sim, né, dentro dessa categoria de pessoas que participaram nos anos 70, 80 e 90 de movimentos variados, de lutas políticas sociais, principalmente ligadas a trabalhadores, feitas tanto pelo CEDIM como por outros pesquisadores, aí essas entrevistas estão agrupadas dessa forma, no RIMA. Sobre a questão, a Fabi que perguntou sobre a questão que eu citei rapidamente de inclusão digital, Fabiane, é um projeto que ele não existe mais, ele existiu durante cerca de 2 anos, e foi um projeto da Pró-Reitoria de Extensão, que a ideia era justamente inserir os alunos, de alguma maneira, né, com essa interface da tecnologia. Né? Então,
pouco, acho que quase ninguém da área de humanas utilizou essas bolsas, né? Mas aí o CEDIM a gente viu uma possibilidade que fazia todo sentido para a gente, né? Já que a gente está, uma das nossas propostas é trabalhar com tecnologia, softwares e divulgação e etc. Então, com isso, a gente conseguiu 2 bolsistas, né, que trabalharam com a gente aí cerca de 2 anos no CEDIM, com essa bolsa de inclusão digital. Para a Patrícia, sim, Patrícia, eu particularmente, eu não participo do mestrado de Humanidades Digitais, mas o Álvaro e o Alexandre, sim. Então, e aí o CEDIM, ele foi utilizado bastante no próprio projeto do mestrado, né, como um exemplo, né, de possibilidade de produção de conhecimento e de divulgação. E é bastante interessante porque os colegas da área de informática, né, que fazem parte da Humanidades Digitais, eles também têm uma aproximação com o CEDIM e atualmente vários alunos estão pensando eu imagino que o Alexandre deve ter falado disso, né, aqui, estão pensando em formas de trabalhar com mineração de dados e com um tipo de OCR mais avançado, ou não é que é mais avançado, mas que faz mais sentido para o trabalho do pesquisador na área de história, né, para fazer busca nessa documentação. Então, sim, o CEDIM, acho que ele é um elemento bastante importante no curso de Humanidades Digitais. E aí eu aproveito com isso e eu respondo um pouco ao Carlos. A gente tem, Carlos, desde o início, né, a gente sempre teve essa preocupação com o OCR, né? Só que o que acontece é que a gente conseguiu incluir o OCR na digitalização na medida em que a gente foi conseguindo comprar os equipamentos e softwares adequados. Então, se a gente pegar, por exemplo, a documentação do início do CEDIM, quando a gente começou a digitalizar, ou não tem OCR, ou é bem precário o sistema de busca. Em compensação, a documentação mais recente, dos últimos 3 anos, aproximadamente, para aqueles documentos que as fontes, né, a fonte escrita lá, está legível, está bem legível, o OCR funciona bem. Então, é possível fazer uma busca na documentação utilizando o sistema básico lá, né, de busca do PDF. Essa é uma ideia, é uma preocupação que a gente tem, mas principalmente o Alexandre, eu acho que ele tem avançado mais nisso. O Alexandre, junto com o pessoal da informática, está pensando em ideias que ultrapassam essa ferramenta simples de busca, e sim a ideia de trabalhar com mineração de dados, né, que é algo mais complexo, mas que também traz resultados bastante interessantes para a nossa área, principalmente para quem trabalha com grande quantidade, né, de um fundo que tem uma quantidade muito grande de milhares de documentos. A mineração de dados, ela pode trazer resultados bem, bem, bem interessantes. Para a Fabi, novamente, o trabalho que a gente faz no CEDIM, a gente fez, na verdade, eu preciso até fazer um levantamento disso. A gente fez já muitos eventos, né? O Carlos participou, né? Acho que mais de um. O Carlos deu uma oficina de história oral para a gente, também participou o ano passado, no final do ano, de um evento sobre história da Baixada que a gente fez. Então, a gente tem feito muitos eventos, e um desses eventos a gente fez por ocasião dos 50 anos do golpe civil-militar de 64. Então, a gente fez um evento que era tentar pensar essa experiência do golpe, né, e da repressão na Baixada Fluminense. E depois do evento, a gente teve a ideia de fazer um livro, né, utilizando as apresentações das mesas e chamando mais algumas pessoas, e a gente fez um livro que o título não lembro exatamente, A Baixada Fluminense e a Ditadura Militar, não lembro agora do subtítulo. Mas um livro foi muito
uma acolhida enorme, assim, a gente vendeu muito o livro, nem lembro quantos exemplares foram vendidos, e infelizmente, não só eu, acho que tem outros colegas da Rural, inclusive, que eu sei que tiveram esse mesmo problema, que foi o livro saiu por uma editora de Curitiba, que a Prismas, que publicou muita coisa de muita gente, e eles foram à falência, assim, a gente só ficou sabendo quando eles não existiam mais. Então, o livro não existe, o livro é muito procurado, as pessoas querem comprar o livro, você não encontra nem na estante virtual, não tem exemplares para vender. Tem na biblioteca do IEM, tá? Tem 2 exemplares lá, mas estão na biblioteca do IEM. Então, infelizmente, esse livro, essa edição, a gente está sem acesso. Mas aí eu aproveito para dizer que em breve, espero lá, a gente vai anunciar que a gente vai fazer uma segunda edição ampliada, na verdade, né, desse livro sobre a Baixada Fluminense e a ditadura militar, né, que vai ser interessante, vai ter uma ampliação temática com outros autores e vai sair pela editora Saga. Então, em breve, a gente estamos finalizando o trabalho e logo a gente deve anunciar aí o lançamento, quer dizer, logo já não sei dizer também, né, porque com essa situação agora que a gente está vivendo, também o mercado editorial deu uma encolhida, né? Mas a gente vai fazer o livro, com certeza vai sair essa segunda edição. Obrigada, Jean. Vamos, então, ao novo bloco de perguntas. Oi, Jéssica Santana, que é nossa doutoranda. Ela pergunta, gostaria de saber mais sobre a experiência dos jovens talentos. E a nossa colega Vânia, que elogia inicialmente, né, a ótima apresentação aqui de Jean, muito bom ter mais detalhes, né, mais informações sobre o CEDIM. Mas Vânia pede que você explore um pouco mais ainda a importância social de fazer a história da Baixada. E também Fabiane, nossa colega, faz mais uma pergunta. E essa é do Luiz Edmundo, acho. Sindicatos da região têm documentação? Há planos para contactar as entidades e digitalizar acervos, atas, jornais, panfletos, etc. Eu vou acrescentar mais um desdobramento da minha pergunta. Uma seria se vocês obtiveram também licença de divulgação, né, pública, através, no formato digital, da documentação da Cúria de Nova Iguaçu. Porque nós, lá no PET de História, quando fizemos a digitalização das fontes paroquiais do século XIX, da Cúria de Itaguaí, não foi permitida a sua divulgação pública. Então, era só uma informação de como foi como foi sacramentada essa parceria com a Cúria de Nova Iguaçu. E uma outra questão, né, quais são os equipamentos que vocês possuem no CEDIM, que também pode ser um aprendizado para nós, né? E eu vou encerrar aqui esse bloco com uma pergunta, né, da professora Adriana, né, Adriana Barreto, em que, na sequência da pergunta da Jéssica, né, sobre jovens talentos, ela pergunta: quantos alunos vocês têm vinculados trabalhando no CEDIM? Fiquei impressionada, bem impressionada, com o esforço para obter bolsas. Então, acho que nós podemos aqui encerrar, né, esse segundo bloco de perguntas. Microfone. 5 segundos, que eu quero pegar o livro da autora, que eu não vou ficar devendo isso, não. Peraí. Se a vantagem de estar falando aqui no escritório, eu vou citar, até porque é um excelente trabalho, o trabalho dela, trabalho muito sério, assim, enfim. O livro, né, a autora, na verdade, chama Maria
de Fátima de Souza Silva. E o livro chama Das Terras de Mutambó ao Município de Mesquita, Memórias da Emancipação nas Vozes da Cidade, né? Que a capa para quem quiser. E, enfim, esse eu acho que está disponível na estante virtual, para quem tiver interesse, né? Eu vou seguir mais ou menos aqui o que eu anotei. Os Jovens Talentos, no caso do departamento de... Aliás, departamento de História não. No Instituto Multidisciplinar, no IEM, a pessoa responsável pelos Jovens Talentos é a professora Lúcia Helena Pereira da Silva, que é do departamento de História, mas ela é responsável por esse projeto no campus de Nova Iguaçu. Então, tem alunos, por exemplo, né, alunos do ensino médio, né, alunos que estão, se eu não me engano agora, necessariamente no penúltimo ou no último ano do ensino médio. Então, esses alunos, eles trabalham no IEM com professores de vários departamentos, da geografia, da pedagogia, da informática, etc. E na história, particularmente, a gente tem normalmente cerca de seis alunos jovens talentos trabalhando no CEDIM. E aí, complementando, né, além desses alunos jovens talentos, a gente tem constantemente em torno de 20 alunos no total, trabalhando no CEDIM, sempre. Em projetos variados, com bolsas variadas, né, a gente faz um esforço grande de captar o maior número, a maior quantidade de recursos e de bolsas, e a gente prioriza disponibilizar essas bolsas para os alunos que estão trabalhando no CEDIM. Então, por exemplo, a gente tem vários alunos que são voluntários, mas quando a gente consegue, normalmente, as bolsas, a gente passa imediatamente para esses alunos que estão trabalhando como voluntários, e talvez até por isso a gente tem tido uma resposta. Tem uma quantidade grande de alunos que querem trabalhar como voluntário no CEDIM, mas a gente não tem espaço, não dá conta, né, para supervisionar. Então, a gente tem mais ou menos esse número, em torno de 20 alunos, 20 e poucos alunos que estão sempre trabalhando no CEDIM com a gente. Para o Edmundo, sim, Luiz, a gente sabe que tem documentação em sindicatos, né? Muita documentação, não propriamente do sindicato, mas dos militantes, ela está na documentação da igreja, da Cúria, justamente por causa da presença do Dom Adriano, né? O Dom Adriano, ele entre outras coisas que ele organizou, quando teve a retomada da luta pela terra na Baixada Fluminense nos anos 80, o Dom Adriano ele participou diretamente, né? E aí ele criou um evento lá que ele chamou de Escola de Líderes, e que essa era uma escola de formação de militantes, de dirigentes, na verdade, ele chamava, que era uma escola para formação de dirigentes. E tem outros sindicatos, né? Atualmente, o sindicato que a gente teve contato e que a gente já pegou a documentação, justamente essa que o Luiz citou, né? As atas, né? Os estatutos e o que mais for possível, é do Sindicato das Empregadas Domésticas, da Baixada Fluminense, que esse sindicato, ele fica... Né, mais uma vez, você vê que o nome do Dom Adriano está sempre presente quando fala da história da segunda metade, né, da história política. A casa onde funciona o sindicato, a sede do Sindicato das Domésticas de Nova Iguaçu, essa casa ela foi cedida pela igreja, através do Dom Adriano, em comodato para o funcionamento do sindicato. Né? Então, o sindicato, né, entre outros motivos, mas consegue também funcionar, consegue a sua existência, porque ele tem um espaço de funcionamento onde ele não tem que pagar aluguel, na verdade. Né? Então, a troca é, enquanto o sindicato existir,
essa casa fica como espaço do sindicato, né? O sindicato não pode vender, não pode fazer outra coisa, mas ele pode continuar suas atividades nesse local. E essa documentação já está com a gente, mas aí acabou que ela chegou justamente quando estava começando o semestre, né? E aí a gente está, no momento a gente está fechado lá, o CEDIM, enfim, toda a universidade. Mas caso alguém conheça ou tenha contato, enfim, saiba de documentação de sindicatos na região, não só na região, mas aí mesmo, aí sim, a gente pode ampliar para o Rio de Janeiro, interessa para a gente, sim. A gente tem feito um contato, né, com alguns professores da UFRJ, né, para ver se a gente fecha um acordo para a gente fazer a digitalização de uma documentação, né, que quem trabalha com essa área de história do segunda metade do século XX, de movimentos sociais, sabe que na UFRJ tem um centro de documentação, né, o AMORG, que tem uma documentação extremamente importante, mas infelizmente essa está sendo perdida lá na UFRJ, né, não há condição de armazenamento e de, enfim, é uma documentação, infelizmente, com o passar do tempo ela vai se perder por falta justamente de condições, né? E aí a gente está vendo se a gente consegue, né, uma aproximação, né? Claro que a capacidade do CEDIM não é grande, não é tão grande para fazer grandes projetos, mas a gente deve tentar alguma coisa específica da área propriamente mais sindical e do trabalho e dos trabalhadores, né? Então a gente pretende fazer isso, sim. Falando ainda sobre isso, aproveitando aqui, sobre os equipamentos, né? O CEDIM, a gente foi construindo o CEDIM através de projetos de pesquisa do Alexandre, do Álvaro e meu. Nós que fizemos os projetos, né? Então, todos os mobiliários e equipamentos eletrônicos fomos nós que compramos através de projetos de pesquisa, né? A universidade, o que a gente tem é um espaço que não é pouca coisa, né? A gente tem uma sala grande, uma sala de... Não sei que tamanho teria aquela sala, mas deve ser 50 metros quadrados, talvez, algo assim. Ou seja, né, a gente, quem é da rural, a gente sabe a dificuldade que a gente tem de ter uma sala, né, até para dar aula, né? Então, essa sala é um grande ganho para a gente. E, junto com isso, nós temos uma segunda coisa que é muito importante, a gente tem, por causa do trabalho do CEDIM, né, e do reconhecimento no Instituto, a gente tem um funcionário terceirizado. No caso, uma funcionária terceirizada, que é a Maria Lúcia, a famosa Malu. Essa questão da funcionária terceirizada, ela é fundamental, né? Foi a partir disso que o CEDIM conseguiu se desenvolver, né? Porque é com isso que, por mais que a gente tenha muitos bolsistas trabalhando, mas é necessário que tenha alguém para organizar, né? E para supervisionar e centralizar esse trabalho. Então, a presença de uma pessoa que trabalha em horário comercial e pode organizar os bolsistas, ela é fundamental. Na verdade, é o mais importante. E, junto com isso, o passo grande, né, que a gente deu, eu não lembro agora quando foi a data, mas acho que foi há 3 anos ou 4 anos, não me lembro exatamente, que teve um edital daquele da CAPES, que chamava Proequipamentos. Acho que não sei se teve mais recentemente, não lembro, mas enfim, um dos últimos aí desse Proequipamentos, a gente conseguiu comprar um scanner planetário, né, que é um scanner, ele é muito caro, assim, ele custa não sei quanto, é muito dinheiro, assim, 200 e tantos mil reais, não lembro. Que ele é um scanner, né, como o nome diz, ele permite, além da qualidade, né, da digitalização, mas ele permite você fazer digitalização de grandes formatos, né? Então, por exemplo, no caso de jornal, a gente consegue fazer a digitalização do jornal inteiro, né?
a capa inteira, a folha inteira do jornal, porque o espaço de digitalização dele é tamanho A1, né? Até A1, né? Ou seja, o maior formato que tem. Então, a partir da compra desse equipamento, a gente deu um salto na possibilidade de fazer digitalização de vários tamanhos, né? E aí a gente tem vários outros scanners que aos poucos a gente foi comprando, scanner, computador, enfim. O que é mais caro é scanner de alta qualidade e software, que é muito caro. Os softwares são muito caros, né? Então, atualmente, a gente está investindo em software, na verdade, tentando comprar, o que é toda uma dificuldade. Além da questão financeira, a compra é difícil de se fazer. Por exemplo, a Adobe, que é o principal e o melhor software para a gente trabalhar, eles não fazem venda para pessoa física. Eles só fazem venda para pessoa jurídica. Pelo menos o que interessa para a gente, né? Porque o que interessa para a gente é comprar a licença definitiva. O que eles não querem vender licença definitiva mais, eles querem vender, na verdade, que você faça um contrato de pagamento mensal. Quando você fala de licença definitiva, os vendedores meio que vão saindo do caminho, eles não têm interesse. Então, eles colocam esse empecilho de só vender para pessoa jurídica. E nos nossos projetos de pesquisa, né, que a gente recebe o financiamento, como vocês sabem, a gente precisa que a nota fiscal saia no nosso nome para que depois a gente possa fazer a prestação de conta, né? E aí isso tem causado um problema, mas a gente está dando um jeito aí de ultrapassar. E por fim, aqui para a Vânia, essa questão da importância social, né, dessa produção sobre a Baixada, ela Vânia, eu acho que é uma das principais causas, não é causa a palavra, né? Uma das principais justificativas sociais da existência do CEDIM passa por essa importância social da história da Baixada, né? A gente tem, desde o surgimento do curso de História lá no IEM, né, dezenas de alunos que, quando pensam em fazer monografia de curso, o primeiro tema que aparece é a história da Baixada Fluminense, né? Então, as pessoas que moram na Baixada querem estudar a história da Baixada. Muitos alunos, né? Não todos, mas muitos deles querem estudar a história da Baixada, e é muito comum você ouvir, por exemplo, quando a gente fez o lançamento do livro, daquele que a gente estava citando, né, sobre a Baixada e a ditadura militar, é muito comum a gente ver pessoas que vão lá no lançamento e pegam o livro e fazem comentários do tipo: nossa, mas que importante, eu não sabia que a Baixada Fluminense tinha história, por exemplo. É uma frase que a gente ouve muito, né, quando os alunos fazem monografia, dissertação, né? Então, eu acho que isso dá um respaldo social muito interessante para o CEDIM, né? É um projeto que tem uma aceitação muito grande por parte da sociedade da Baixada Fluminense. Eu digo sociedade ultrapassando os muros da academia, né? Pegando professores, pegando o pessoal que trabalha com movimentos culturais na Baixada Fluminense, né? Então, eu acho que essa questão social ela é bem interessante, porque ela dá, de fato, um respaldo que, às vezes, provavelmente, né, vou arriscar aqui uma afirmação polêmica, mas nem tão polêmica assim, que a universidade não tem esse respaldo, necessariamente, a universidade pública, de forma geral, né? Mas o projeto, por estar ligado a essa história regional, local da Baixada Fluminense, ele tem recebido bastante apoio, né, por sua importância social, eu imagino, assim. Seu microfone está fechado, Margarete. Eu cliquei e, enfim, continuou preso. Eu acho que as questões aqui em torno dos que nos assistem estão encerradas, mas eu tive uma enorme satisfação em mediar a palestra do professor Jean Salles, e mais, eu acho que
é muito, nos dias atuais, né, é relevante nós reconhecermos, né, a importância de projetos coletivos, como o do CEDIM, né, quer dizer, um projeto que, de alguma forma, mostra a vitalidade das universidades públicas, mas um projeto que vai, como acabou agora o Jean de mencionar, que vai para fora da universidade, que tem efeitos na comunidade do entorno, né? E efeitos muito positivos de valorização dessa comunidade, né? Quer dizer, de valorização, de ter ações que se desdobrem, né, em possibilidades para a sociedade. Então, nós tivemos, quer dizer, nesses 3 últimos encontros, né, dessa proposta de acervos digitais, uma proposta tão acertada, né, que Fabiane formulou, né, mas nós tivemos uma oportunidade de conhecer melhor o CEDIM, né, que nós conhecíamos, enfim, localizadamente, segmentações, né, da sua proposta, da sua atuação, mas, enfim, e a riqueza desses encontros, porque não se repetiram, né, inicialmente com o Alexandre, depois com o Álvaro, agora com o Jean, nós tivemos uma abertura, né, para a riqueza, né, que o centro nos oferece. Mas ainda temos aqui, sim, Fabiane, dá tempo, você pode aqui, acho que temos tempo, né, Jean? Acho que sim, podemos, eu acho que fazer. Pode fazer a pergunta. Sim, pode fazer pergunta, sim. Enquanto a Fabi está perguntando, está redigindo a pergunta, Margarete, só aproveitar e convidar as pessoas a entrarem no... Infelizmente, o site do CEDIM, ele está sendo reconstruído, então ele está muito ruim, ele não está funcionando. Mas se vocês buscarem no Google, né, repositório institucional do IEM, o FRRJ, vocês vão chegar no repositório institucional, e dentro do repositório institucional, vocês logo vão ver a área do CEDIM, né? Porque o repositório ele não é só do CEDIM, o repositório ele é justamente por isso que ele é institucional, né? Tem outros setores, a biblioteca tem uma área, outros setores têm outras áreas, o CEDIM tem uma área dentro do repositório. E aí, vocês entrando no repositório do CEDIM, vocês vão ter acesso a toda a documentação que está disponível, que é a maior, isso é interessante, a maior parte da documentação do CEDIM, ela já está disponível, na verdade. Então, a parte que a gente tem hoje para ainda ser disponibilizado é uma parte minoritária. A maior parte está disponível, né? Quem conhecer pessoas, enfim, que estudam Baixada Fluminense, tanto dependendo do tema, né? Século XIX, segunda metade, e mais particularmente o século XX, com questão ligada a trabalho, trabalhadores, urbanização, com certeza vai encontrar documentação nessa documentação que tá disponível aí, com certeza. Olha, já temos aqui, então, a pergunta, né, da professora Fabiane, eu vou aqui ler. Queria saber sobre essa forma de divulgação científica que vocês estão usando no Instagram, com posts sobre os documentos. E, em seguida, como surgiu a ideia? Quais são os critérios utilizados para a escolha dos documentos e do texto? Ficou muito legal, adorei, parabéns. Então... Obrigado, Fabi. Ficou mesmo, Fabi. Eu acho... são essas coisas que vão acontecendo, né? Nesse caso, surgiu no momento em que, numa reunião de trabalho nossa do CEDIM, a gente decidiu, né, que a gente quer ampliar a nossa inserção nas redes sociais, né, de forma geral, mas principalmente no Facebook, né? Onde a gente já tem, na verdade, o nosso maior alcance é no Facebook, né? A gente tem um alcance de cerca de 1.300, 1.400 pessoas no Facebook, né? E aí a gente resolveu que, ao invés de ficar fazendo muitas publicações, que era o que a gente estava fazendo, várias publicações no mesmo dia, que não estava funcionando, que era mais importante a gente fazer uma publicação por dia,
mas uma publicação com qualidade, né? E aproveitando para mostrar, né, para divulgar a documentação que a gente tem. Então, se vocês procurarem a gente no Instagram ou no Facebook, vocês vão ver que diariamente, né, tem uma publicação que apresenta uma fonte do CEDIM, que está no repositório. De onde vem a qualidade dessa publicação? Ela vem muito da qualidade dos nossos bolsistas, na verdade, porque quem faz a publicação são os bolsistas. Né? Então, em primeiro lugar, a gente tem uma bolsista de residência, né? Que é essa residência, se eu não me engano, chama residência acadêmica, mas tem outro nome envolvido, não me lembro, que tem alguma coisa a ver com acervo, provavelmente, que é a Camille, que ela que é responsável pelas redes sociais. Então, a maior parte e ela faz mestrado com a gente no nosso programa, né? Então, ou seja, é uma mestranda, né? Ela fez graduação com a gente no IEM e ela faz atualmente mestrado na Rural com a gente. Então, ou seja, é uma pessoa da área de história, que ela conhece documentação, sabe o que é fonte. Então, ela que faz a maior parte das publicações. Outras publicações são feitas por alunos de iniciação científica que estão trabalhando com essas documentações variadas do CEDIM. Então, como eles trabalham com a documentação, eles conseguem produzir um texto, né, mais qualitativo e mais aprofundado, falando desses documentos. Né? E aí, realmente, essas publicações têm tido uma resposta grande, assim, no Facebook, principalmente, tem tido uma boa resposta. A gente percebe, eu digo resposta no seguinte sentido, que a gente percebe que, aos poucos, as postagens elas estão sendo lidas por pessoas que não fazem parte exatamente do núcleo da universidade, mas sim de outras esferas da sociedade, em geral, da Baixada Fluminense. Isso a gente está sentindo que está tendo esse crescimento. Mas, basicamente, é isso, Fabi. A qualidade se deve, em primeiro lugar, aos bolsistas. Né? Esse trabalho de formação e de conhecimento das fontes com as quais eles trabalham, isso permite que sejam feitas postagens de qualidade, né? Com texto, enfim, algo mais aprofundado. É bem interessante. Bom, bem, eu vou agradecer muitíssimo ao professor Jean, né, pela disponibilidade de estar aqui, conversando conosco sobre o CEDIM, mas mais do que isso, mostrar realmente a riqueza desse projeto e também elogiar todos envolvidos no CEDIM, né, bolsistas, estudantes e os que passaram pela coordenação, e muito obrigada por estar aqui conosco. Eu quero agradecer também aos nossos colegas que estão aqui, Fabiane, agradecer a Fabiane pela possibilidade também de fazer a mediação aqui da palestra do professor Jean, a Adriana, Patrícia, a Vânia, a Carlos, agradecer muitíssimo os estudantes que acompanharam aqui a palestra do professor Jean. Esse projeto também é um projeto que busca-se ter uma difusão que seja coletiva, né, e que nos ajude nesse período tão conturbado, tão difícil que vivemos, né, em isolamento. E quero lembrar que na próxima semana, né, nós agora, com a palestra do professor Jean, encerramos, né, a experiência do CEDIM, e a professora Fabiane convidou um professor de fora, da PUC Rio, o professor Davidson Gonçalves Amaral, que fará a apresentação intitulada A História e seus Públicos, a divulgação científica em história. Então, muito obrigado a todos e todas. Espero e quero também, mais uma vez, agradecer a nossa doutoranda, Marcela Oliveira, consultora digital do NEMPES, que nos ajuda, né, aqui na transmissão. Muito obrigada, uma boa tarde, obrigada, Jean. Enfim, acho que podemos, então, encerrar. Boa tarde a todos, cuidem-se.
Obrigado, gente. Tchau, tchau.